O Dia das Abelhas é celebrado em nosso país no dia 3 de outubro. Essa é uma data importante para refletirmos sobre o papel desses animais na sobrevivência da nossa e de outras espécies. As abelhas destacam-se por serem responsáveis pela polinização de uma série de espécies vegetais, o que garante a produção de alimento para vários seres vivos. Também atuam na produção de uma grande quantidade de produtos de valor econômico. Assim como as abelhas, vamos polinizar paz e fraternidade pelo mundo, tornando as nossas vidas mais doces, garantindo a produção do alimento para o espírito. Hoje vamos às perguntas 481 a 483, que trata dos convulsionários. É com você, meu amigo Roberto. Bom dia para todos. Vamos nós, Ângel. Vamos começar pela pergunta 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado seus efeitos, o que os pôs em ridículo. Pergunta 481-A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevados, acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? 482. Como o estado normal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos, não sois tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. Comentário de Kardec. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonâmbulico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saber. E finalmente, a pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Entre alguns é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê. Comentário de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma, e de um sangue frio, que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária, eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa, ela a torna latente, e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Nota: esta resposta dos espíritos lembra acádicos estudos magnéticos a que se dedicara longamente, antes do espiritismo, e que lhe serviram, como se vê, de preparação para o desempenho da sua missão de pesquisador e codificador.